louvor. Fala, meu Senhor. Fala, meu Senhor, meu coração te escuta. Fala, meu Senhor, teu servo te escuta. Tu és digno, tu és digno de louvor. O Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Irmãos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7, versículo 1, irmãos. Todos acompanhem na sua Bíblia. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo, a quem muito amava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhes faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai. E a outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, canta para Deus, cante, sempre atentos permanecem em mim. Canta para Ele, Ele está olhando para você. E os teus ouvidos É Deus que está olhando para estão você. sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Que alegria, igreja. Mas a alegria vem de manhã.
Levante os braços para Ele e cante para Ele com toda a alma. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus. de promessas, Aleluia, aleluia, igreja. Deus que não é homem Oh, pra Jesus. mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Diga obrigado, Jesus. Eu sei, eu sei. Fala para Ele, eu sei, Jesus, Eu sei, Jesus, que a Tua palavra que a tua palavra vai se cumprir na minha vida, vai Jesus. se cumprir na minha vida, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sentados, amados, amadas no Senhor. Deus não é homem para. Deus não é homem, toda a igreja para. Deus não é homem para mentir. Está escrito em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus, se Ele promete, Ele vai cumprir, meu irmão. Tenha certeza disso. Eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que não é fácil esperar. Jó esperou. Jó esperou em Deus. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jó, o livro de Jó tem 42 capítulos. Leia o capítulo 1, na hora da comunhão, e leia o capítulo 42. O início e o final do livro de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu absolutamente tudo, meu irmão. Tudo. Perdeu os camelos, perdeu os bois, as ovelhas, os filhos, no único dia. Foi uma cacetada atrás da outra, uma cacetada atrás da outra. Mas ele foi fiel, ele continuou buscando em Deus. A mulher de Jó falava para ele assim: amaldiçoa Deus e morre, homem. Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó dizia: não. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, veja tudo que Jó perdeu. Faça experiência hoje na comunhão. Eu espero que todos tenham nas mãos a Bíblia. A Bíblia diz, olha irmãos, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha 10 filhos. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, ele tinha 1.000 bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que Jó era o homem mais rico do Oriente. Olha o que ele tinha: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos, e 10 filhos. E ele perdeu absolutamente tudo, irmãos. Foi perdendo um por um. Diz a palavra de Deus. Primeiro ele perdeu os bois e as jumentas. Vieram os sabeus e levaram tudo. 500 juntas de bois, 500 jumentas. Os sabeus, os inimigos, levaram. Veio um servo contar a Jó, correndo. Quando ele estava contando a Jó que ele tinha perdido as 500 juntas de bois e as 500 jumentas,
Chegou o segundo servo. Olha, ele estava recebendo ainda a primeira notícia. Primeira notícia ruim. Sabe aquele dia mau? Aquele dia mau que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos. Aquele dia que nada dá certo. Aquele dia que só tem cacetada. Aquele dia que você fala, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha levantado da cama, teria ficado na cama. Irmãos, todos nós passamos pelo dia mau. É bíblico. É bíblico. No Salmo 26 ou 27, versículo 5, o que Deus promete? No dia mau, nos esconder dentro da sua tenda. Ora, se a Bíblia diz que Deus, num dia mau, nos esconde dentro da tenda, significa que tem dia que é mau. É o dia mau de Jó. Primeira vez, perdeu 500 juntas de bois e 500 jumentas. O servo estava contando para Jó ainda. Viu, Jó? Você perdeu tudo isso. Chegou o segundo. Falava este ainda quando veio o outro e disse: caiu fogo do céu e queimou as 7.000 ovelhas. Caiu fogo do céu e queimou 7.000 ovelhas. O servo contou para Jó. O segundo ainda estava contando que ele perdeu as 7.000 ovelhas, quando veio o terceiro e disse: os caldeus em 3 bandos vieram sobre os camelos e levaram todos os camelos. Ele perdeu os 3.000 camelos. Primeira notícia ruim: Jó, você perdeu as 500 juntas de bois e as 500 jumentas. Ele ainda estava atordoado ainda, irmãos. Era muito animal. Era muito animal. Veio o segundo: Jó, caiu fogo do céu e consumiu as 7.000 ovelhas. Segunda notícia, estava aquele soco no estômago. Veio o terceiro correndo, afobado: Jó, os caldeus vieram e levaram embora os 3.000 camelos. Terceira notícia, Jó ficou atordoado. Veio a quarta notícia. Essa daí veio para destruir realmente Jó. Esta veio para acabar com Jó. O filho mais velho de Jó deu um banquete, chamou seus irmãos, eram 10, 7 homens e 3 mulheres. O mais velho deu um banquete, veio um terremoto, a casa tremeu, matou os 7 filhos, os 10 filhos de Jó. Os 10. Você tem noção o que é isso? Perdeu os 10 filhos de uma vez. Porque 500 juntas de bois e 500 jumentas, ele poderia trabalhar e conseguir mais. 7.000 ovelhas queimadas, ele poderia conseguir. 3.000 camelos, ele poderia conseguir. Mas agora era carne da sua carne, era sangue do seu sangue. Os 10 filhos morreram de uma vez. Olha o que Jó fez. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Entendeu, igreja? Entendeu? Jó, atordoado ainda. Meu Deus, meus filhos, minhas filhas, meu Deus, que dor. Imagina a dor dessa mãe nessa semana, que o filho estava indo para o litoral, e eu acho que na rodovia dos imigrantes, uma coisa assim, um criminoso, que é um criminoso, um bandido, jogou uma pedra. O rapaz estava do lado do motorista, dormindo. A pedra arrebentou o vidro do carro, veio direto na cabeça dele, uma pedra enorme, matou o rapaz. Imagina uma mãe receber, como eu li, eu vi na TV. Ela recebeu o telefone do filho tocando, viu que é o número do filho. Ela pensou: ai, graças a Deus, é ele avisando que chegou na casa da tia. Não,
Era alguém do resgate, bombeiro, alguma coisa assim. Laura, infelizmente, houve um acidente e o seu filho está em tal lugar, tal. Já estava morto. Ela foi até lá e encontrou seu filho morto. Imagina essa dor. Imagina que dor. E Jó perdeu 10 de uma vez. Mas o que Jó fez, irmãos? Aprendamos. O que diz a Bíblia? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou. Porque quando nós passamos pela tribulação, pelo sofrimento, a tendência nossa é ficar numa cama deitado. É não querer levantar. É não querer sair do quarto, sair de casa. Você passa por isso, eu também. Às vezes são tantos problemas, tantas tribulações, que a vontade da gente é ficar numa cama, no escuro do quarto, chorando, reclamando, se sentindo o maior derrotado, a maior derrotada do mundo. Não foi isso que Jó fez. Aprendamos com Jó. Versículo 20. Jó se levantou, irmãos. Deus quer ver você de pé, meu irmão. Irmã, Deus quer ver você de pé. Jó se levantou, rasgou o seu manto, como penitência. Porque no passado, quando a pessoa sentia uma grande dor, rasgava as roupas, para mostrar a dor que estava sentindo. Rasgou o seu manto, rapou a cabeça, sofrimento. Lançou-se em terra, é o que nós fizemos agora há pouco. Cara no pó, e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Ou seja, quando eu vim para a vida, quando você veio à vida, quando você nasceu, quando eu nasci, o que é que você tinha? O que é que eu tinha? Nada. O berço não era seu. Foi seu pai que comprou? Foi sua mãe que comprou? A roupa que você estava usando, que foi colocada em você pela primeira vez, não foi você que comprou. Não era seu. Foi seu pai que comprou, foi sua mãe que comprou. Irmãos, quando nós nascemos absolutamente sem nada. E quando morremos também sem nada. O que você leva? Você nasce sem nada, passa a vida inteira querendo juntar, acumular. Tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo de vir na igreja, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo para Deus, porque tem que acumular. Tonto, tonta. No dia da morte, vai morrer sem nada. Não vai levar nada. No dia da minha morte, eu vou ser sepultado com uma roupa assim, bonita, nobre. Depois de um ano, abra o meu túmulo. Vocês vão encontrar apenas farrapo, pó. Por isso que ele diz: eu nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Repita: bendito seja o nome do Senhor. Com autoridade, igreja. Bendito seja o nome do... Mais uma vez. Bendito seja o nome do Senhor todos os momentos da sua vida. Está sofrendo? Bendito seja o nome do Senhor. Recebeu a notícia ruim? Bendito seja o nome do Senhor. Recebeu a demissão? Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Recebeu a notícia, está com a doença? Bendito seja o nome do Senhor. Adore. Bendiga sempre o nome de Deus. Irmãos, hoje na primeira leitura, o rei Salomão, ele faz uma oração a Deus. O que ele pede? Ele pede pelo estrangeiro, que não é israelita, não é hebreu, não é judeu. Mas o que ele pede? Senhor, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze, ó Deus, tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Que bonito isso. A preocupação de Salomão.
de que aquele estrangeiro, que não é nem israelita, não é nem judeu como ele, mas ele ora a Deus: ó Deus, assim como o Senhor ouve a minha oração, eu te conheço e oro a ti, ouve a oração também do estrangeiro. Por isso que eu falo aqui, queridos, não importa se você que está aqui hoje, se você que está nos vendo agora, não importa se você é católico romano, se você é católico anglicano, se você é da Assembleia, se você é da Igreja Batista, se você é da Universal, da Reino de Deus, Brasil para Cristo, Mundial do Poder de Deus, não importa, não importa. Olha a atitude de Salomão, pedindo a Deus: Senhor, ouve a oração do estrangeiro. Ele não faz parte do nosso grupo, ele não faz parte do nosso povo, mas também é teu filho, que precisa da tua bênção, Senhor. Por isso que a nossa igreja é uma igreja aberta. Esses dias eu fiquei muito triste, porque uma pessoa me procurou e disse que foi numa outra igreja aí, não importa o nome, e ela falou assim: padre, reverendo, quando eu falei naquela igreja, que eu venho aqui na igreja anglicana, na sua igreja, eles falaram para ela o seguinte: aqui você não vai encontrar ajuda nenhuma. Ela falou: por que? Eu estou precisando de comer, estou com fome, minha família está com fome. Não, vá buscar a cesta básica em qualquer outro lugar, aqui não. Mas por quê? Porque você frequenta a igreja do Padre Wilson. Agora, se isso entristece o meu coração, imagine o coração de Deus. Negar alimento para um ser humano que está com fome. Na hora que a pessoa está com fome, na hora que a pessoa está sofrendo, eu não quero saber se a pessoa é anglicana, se é romana, se é cristã, se é budista, se é espírita, se é ateia. Eu não quero saber o que a pessoa é. O que está na minha frente, um ser humano com fome, um ser humano sofrendo. Deus não faz acepção de pessoas. É o que nós aprendemos hoje na primeira leitura. O rei Salomão orando a Deus pelos estrangeiros. Acolha a todos. A nossa igreja sempre, isso eu vou prezar, e eu peço sempre aos meus irmãos que estão mais próximos de mim: acolham a todos. Acolham. Tenham uma atitude de Cristo, de acolher a todos. E hoje no Evangelho, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, é uma cidade, a cidade de Pedro, onde Pedro morava. E Jesus, Cafarnaum fica ali no mar da Galileia, bem no mar da Galileia, ali. Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião estava doente. Deixa eu explicar, irmãos. No tempo de Jesus, aquela região de Israel se chamava Palestina. E a Palestina daquele tempo era uma colônia do Império Romano. Então o exército romano estava lá na Palestina. E o exército romano era composto de centúrias. O que é uma centúria? Um grupo de 100 soldados. Cada grupo de 100 soldados se chamava centúria. E o comandante da centúria se chamava centurião. Centurião. Havia um centurião em Cafarnaum. Ele era romano. Ele não era judeu. Ele era romano. Ele não adorava o Deus vivo. Ele adorava ídolos, que era romano, era pagão. Mas aquele centurião era um homem bom. E ele era tão bom que ele tinha um servo que estava doente. E ele ouviu falar que Jesus podia curar doentes. E o centurião foi até Jesus, falou que o seu servo estava doente, mas disse para Jesus o seguinte: Senhor, a humildade desse centurião é linda. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa,
Eu não sou digno. Veja que humildade, irmãos. Irmãos, o centurião era um comandante romano. Era um homem poderoso. Ele tinha 100 homens a seu serviço. Bastava uma ordem do centurião e todos os seus soldados poderiam matar todos os habitantes de Cafarnaum. Mas ele era humilde. Ele não usava da sua autoridade para oprimir. Ele tinha um coração cheio de amor. E ele disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Uma palavra tua, Jesus, basta para curar o meu servo. Que lindo isso. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Jesus, eu não sou digno de que entres em minha casa. Uma palavra tua e eu serei salvo. Que lindo isso. Jesus olhou a atitude daquele centurião. Lembrando, aquele centurião não era judeu. Aquele centurião não era do povo de Israel. Era um pagão. Mas Jesus disse: nem em Israel eu encontrei uma pessoa com tamanha fé. Jesus elogiou a humildade e a fé daquele homem. Irmão, irmã. E Jesus curou, hein? Jesus curou o servo dele. Sim, irmã. Mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, irmã. Eu creio nisso. Não tem Deus no coração, está certo. Amém. Amém. Mas eu concordo com você. Amém. Eu concordo com você. O que ela está falando, alguns irmãos não ouviram. Eu também não. Claro. O respeito. Amém. Não discutir, é claro. O que ela está falando? Ela está falando que uma pessoa que nega um prato de comida, uma cesta básica, tendo para ajudar, ele não ajuda, porque a pessoa vem aqui na nossa igreja. Então ela está falando que essa pessoa não tem Deus no coração. E eu concordo plenamente com você. Claro. Na hora que a pessoa está com fome, necessitada, nós vamos perguntar a religião da pessoa. Não é verdade? Sim ou não? Ah, ninguém perguntar. É uma pessoa que está com fome, necessita. Aplauda Jesus. Então, meus amados, vivamos o amor. Vivamos o amor. Tenhamos fé inabalável. E tenhamos a humildade também de falar para Jesus: Senhor Jesus, uma palavra tua basta para que a minha casa seja salva, para que a minha família seja curada. Peça a Jesus hoje na comunhão: Senhor Jesus, uma palavra tua basta. Amém, irmãos?